E aqui nesse verso Paulo diz que o nosso corpo é santuário do Espírito, que está em nós, o qual tendes da parte de Deus. Não somos de nós mesmos. A palavra santuário aqui, naos no grego, se refere não ao templo, mas àquele santuário à parte, o santo dos santos, no templo de Jerusalém, onde Deus se manifestava, onde estava a arca e onde o sacerdote entrava uma vez por ano, naos. Era ali que o sacerdote entrava, no local da manifestação de Deus. Paulo aqui nos chama não de templo, mas chama de santuário. É aquele local santo da revelação de Deus, onde Deus aparecia ao povo. É isso que Deus hoje não habita nesse templo aqui. Nós todos sabemos disso. Que Deus não mora nessas quatro paredes. Onde é que Deus mora? Deus mora no seu corpo, meu irmão. Minha irmã, Ele mora em você, você é o santuário. Nós não construímos mais santuários para Deus morar. Nós somos o santuário de Deus. Toda vez que você está praticando a imoralidade, você está violando esse santuário. Você está blasfemando contra esse santuário. Você está desvirtuando o propósito pelo qual Deus lhe fez e lhe deu corpo. É por isso que esse pecado é grave diante de Deus. É por isso que Deus diz que os imorais não herdarão o reino de Deus. A não ser que se arrependam. Os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Os efeminados não herdarão o reino de Deus. Os sodomitas não herdarão o reino de Deus. É o que diz a palavra de Deus. Quem peca, aqui ó, aquele que pratica a imoralidade, peca contra o próprio corpo. E a última palavra de Paulo aqui, nós somos comprados por preço. Você sabia disso? Não sabeis que vosso corpo é de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Qual foi o preço aqui? O sangue de Cristo. Nós somos comprados com o sangue de Cristo. Nós pertencemos a Deus. Eu vi uma vez uma história, vocês já devem ter ouvido também, de um menininho pobre, muito pobre, que morava na Holanda. A Holanda é cercada de muitos canais de água. A Holanda é a terra da minha esposa, está abaixo do nível do mar. Então os holandeses, para sobreviver, tiveram que cortar as suas cidades com canais para escoamento das águas. E um menininho holandês muito pobre, ele queria um barquinho para brincar nos canais. Ele passava pela loja e olhava aquele barquinho lindo que ele queria. Mas era muito caro, ele não tinha dinheiro. Aí esse menino começou a cortar grama, lavar prato para o vizinho, fazer entregas, que na Holanda isso dá dinheiro, aqui no Brasil não dá. Mas um menino pode fazer uma fortuna fazendo esses trabalhos domésticos, porque não tem, por exemplo, empregada doméstica na Holanda. Então um menino que faz serviços assim, ele pode ganhar uma nota. E ele saía da escola, ia cortar lenha, ia cortar grama, tirar o lixo, lavar prato, varrer quintal. Eu sei que trabalhou assim vários meses até que finalmente ele ganhou o suficiente para comprar o barquinho. Ele chegou na loja e apresentou o dinheiro, tirou o barquinho, apertou o barquinho no coração, feliz da vida, e lá vai brincar com o barquinho no canal. E desfralda as velas do barquinho. E na Holanda também dá ventania, não é só no Gama não, que bate um vento de vez em quando. E bateu um vento e lá vai o barquinho, canal afora, e o menino correndo atrás desesperado, e o barquinho vai. Ele perde o barquinho, ficou desolado. Chorou muito. No dia seguinte, indo para a escola, que ele passa em frente a uma loja, lá estava o barquinho dele para venda. E ele entra na loja desesperado, né? Esse barquinho é meu, eu perdi. O dono disse, não senhor, esse barquinho eu comprei de um moleque ontem, paguei, é meu, está aqui, se você quiser você vai ter que comprar. Mas é meu barquinho. E finalmente ele volta a trabalhar de novo. A mesma dureza, pega o dinheiro, leva para o dono da loja, depois de trabalhar duro, aperta o barquinho e diz, você é meu 2 vezes. Eu te comprei por preço. É isso que Deus fez conosco, através do sangue do seu Filho. Primeiro, Ele nos fez para Ele. E segundo, Ele nos comprou com o sangue precioso do seu Filho. Toda vez que nós usamos o nosso corpo para um propósito imoral, nós estamos defraudando a Deus. Nós estamos sendo desonestos com Deus, estamos sendo ingratos com Deus. Estamos fazendo mal a nós mesmos. A solução que Paulo dá
a orientação que Paulo dá para aqueles irmãos. Fuja da impureza. Verso 18. Fuja da impureza. Não enfrente a impureza. Não pense que você tem forças suficientes para enfrentar a impureza. Não pense que você pode abrir aquela página da internet e ficar só olhando. A impureza tem poderes. Ela tem uma influência tremenda sobre nós e nós nunca ficamos satisfeitos. Eu conheci um caso de um homem que começou um ministério chamado Liberando os Cativos. Ele era um americano que era escravo da pornografia. Ele não conseguia viver sem pornografia. Era casado, tinha 2 filhas, era membro de uma igreja, líder na igreja de um grupo, mas ele era vendedor e ele trabalhava viajando de cidade em cidade. Quando chegava na cidade, ele ia para o hotel e nas cidades americanas você tem TV a cabo com programação que é chamada de adulta, que eu acho o maior ridículo, porque dá a ideia de que só os adultos gostam disso. E que adulto gosta disso. Então é um nome politicamente correto para pornografia. Eles chamam de programação adulta. Mas é pornografia mesmo. Então ele ficava lá na TV a cabo, contratava os serviços, era viciado nisso. E depois de muitos anos de luta, tentando, ele dizia, não, está sob controle. Ele fazia força, passava um mês, liberto. Aí depois caía de novo. Aí ficava arrasado, ficava praticando aquilo e tal, fazia força, passava uma semana, caía de novo. Vários anos nisso, ele achando que estava sob controle. Não, eu sou crente, eu vou vencer isso, eu tenho domínio. Não, ele era escravo mesmo. Até que um dia ele chegou no fundo do poço. A esposa descobriu e o abandonou. Largou ele e levou as 2 filhas. Ele ficou arrasado. Foi confessar ao seu pastor. Quando chega para nós, já chega o bagaço, né, pastor? Era bom que as pessoas viessem falar no começo. Mas quando chega, já chega. Não tem muitas vezes o que fazer, porque já chega a situação esbagaçada. Ele foi para o seu pastor. E o pastor disse, se você quer se livrar, você vai ter que começar o programa Tolerância Zero. O que é isso, pastor? Aquilo que Jesus disse, o teu olho direito te escandalizar, arranca e lança fora de ti. Se a mão direita escandalizar, corta e lança fora de ti. Se o pé, também. Então é melhor entrar no céu aleijado do que ir para o inferno com o corpo completo. Vai querer, ele diz, quero. Tolerância zero. Como é que ele fez? Primeira coisa, jogou fora o laptop dele. Passou a levar uma calculadora, fazer anotações à mão em papel e manda carta pelo correio. Laptop não, porque tem acesso à internet. Então, jogou fora o laptop. Quando ele chegava no hotel, ia para o gerente e dizia, eu quero um quarto, mas sem televisão. Ah, só tem quarto com televisão. Faça a bondade de mandar um empregado tirar o aparelho do meu quarto. E quando não tinha, a primeira coisa que ele fazia quando entrava no quarto era tirar o aparelho e botar do lado de fora. Ou então, ele pegava o controle, tirava as pilhas e jogava as pilhas pela janela. Com a televisão desligada. Naturalmente. Tolerância zero. Esse homem, depois de um ano de um programa radical de fugir da impureza, ele se viu liberto desse vício. Esse vício tremendo que tira a autoridade de homens e mulheres dentro da igreja e de líderes. E ele então começou esse ministério libertando os cativos, que já há muitos anos vem ajudando muitas pessoas que têm problemas similares. Fuja da impureza, diz a palavra de Deus, não enfrente. Não pense que você pode vencer. Fuja, fuja. Exemplo, é melhor perder uma boa capa do que uma boa consciência. História de José. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José. A mulher de Potifar não era de jogar fora. Que Potifar era um dos líderes, era um dos nobres do Egito. Ele poderia ter a mulher que ele quisesse. Então era uma mulher muito bonita. Muito bonita. E a mulher colocou os olhos em José. E ela veio atrás de José. Ela veio e disse, deita-te comigo. Não quis conversa, foi logo direto ao assunto. Deita-te comigo. É isso que ela queria, se deitar com José. Ele, porém, recusou. E disse,
Tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe o que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José sabia muito bem o que é que representaria deitar com aquela mulher. Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios. E ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Eu até sublinhei aí, ó. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. É melhor perder uma boa capa do que a boa consciência. Fuja da impureza. Tem um colega de trabalho que é uma tentação, fuja. Tem uma namorada ou um namorado que é uma tentação, acabe. Tem programas e tem lugares que você vai, que representam a tentação, corte pela raiz. Fuja da impureza. Porque todo pecado que nós cometemos, de imoralidade, pecamos contra o corpo que pertence a Deus. E Paulo termina dizendo no verso 20, fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós glorificamos a Deus, não é somente vindo à igreja como hoje, cantando, dando oferta, louvando a Deus e lendo a Bíblia. Nós glorificamos a Deus mantendo uma vida santa e pura com o nosso corpo, que Deus nos deu para a sua glória. Nós vivemos, queridos, num mundo que não tem os mesmos valores que nós temos. Nosso país é um dos países onde a sensualidade é mais explorada no mundo. Você vai para o exterior, eu tive o privilégio de conhecer vários países e morar em vários países fora do Brasil. O que o pessoal pensa no Brasil é nas mulheres. A mulher brasileira é tida lá fora como uma mulher sensual, que se expõe e que anda na praia com fio dental. E as novelas brasileiras, elas são muito queridas, especialmente no México e em outros lugares, né? Em troca, eles mandam as novelas mexicanas para cá. Mas as novelas brasileiras, elas são apreciadas. E no Brasil também as novelas brasileiras, com seus enredos, não é que a gente fica torcendo pelo adultério para dar certo. Pastor, você já explicou para a igreja o que é que a palavra novela significa? Já fez a exegese? Não. Então preste atenção na palavra novela. Vou fazer a interpretação. Nó, porque prende o crente em casa e não deixa ele vir para os trabalhos da igreja. E vela, porque vai consumindo a vida espiritual dele como uma vela. Vai se acabando assim. Ó. Novela. Vivemos num mundo assim. E isso entra na vida da igreja. Isso entra na vida da igreja. Para manter a santidade e o testemunho da igreja devemos 3 coisas que nós aprendemos com os 3 casos que nós examinamos aqui. Com o caso do imoral que vivia com a sua madrasta, nós aprendemos que a igreja ela tem que exercer a disciplina para com aqueles que caíram e não se arrependeram. Devemos nos separar de todo aquele que se diz irmão, mas que vive na prática da imoralidade ou qualquer outra prática pecaminosa que a Bíblia diz. A disciplina é necessária. Segunda coisa que nós aprendemos no caso de um irmão que levava outro à justiça. Nós temos que escolher homens sábios, que sejam líderes e pastores do rebanho, para que não se tenha que recorrer a tribunais. Precisamos escolher presbíteros, diáconos e pastores, que tenham amor a Deus, que tenham sabedoria prática, que conheçam a Escritura e que ajudem os crentes a resolver esses problemas. Para que nós não exponhamos as entranhas da igreja a um mundo ímpio, injusto, e que está só esperando a oportunidade para falar mal da gente. E a coisa que nós aprendemos na prática que a igreja, alguns membros da igreja tinham de prostituição, é que para manter a santidade da igreja e a nossa, nós temos que fugir de toda e qualquer impureza, lembrando que nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus e pertence a Jesus, nosso Senhor e Salvador. Eu não sei como está você hoje à noite. Talvez você esteja encaixado num desses casos aqui. Talvez você esteja vivendo uma vida dupla. Mas eu quero que você saiba que hoje à noite você ouviu a palavra de Deus. Que Deus hoje à noite falou. E que você foi exposto